Meu querido, abra sua Bíblia em Marcos 4, versículo 35. Marcos 4, versículo 35. Nós estamos começando hoje, campanha abençoada, essa campanha que tem o título Qual o seu foco? Tempestade ou oração? Qual o foco da nossa vida? A decisão é minha, a decisão é sua. Para onde você vai querer focar? Os dois podem acontecer ao mesmo tempo. E você vai ter que decidir para onde você vai olhar. Ou para a tempestade, ou para a oração. Amém? E o Senhor nos traz essa palavra abençoada. Mateus 4, versículo 35. Nos diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, quieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Feche os vossos olhos. Senhor, meu Deus e eterno Pai, que não seja eu, Senhor, neste instante que fale, mas que o Espírito Santo venha falar em cada coração. Nada tenho a dizer, nada tenho a declarar, mas Espírito, me usa essa tarde para que eu possa, através dos meus lábios, tu possas falar no coração, na vida do meu irmão e da minha irmã que estão agora nos assistindo, Senhor, na sua casa, nos assistindo no seu local de trabalho, quem sabe no hospital, num presídio, Senhor. Abençoa, meu Deus. Fala em cada coração, em cada vida, e que nós possamos estar cheios e recebermos da tua palavra, do teu poder e da tua graça. Em nome de Jesus te louvamos. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Deus é bom. Deus sempre é bom. Certa vez um rei, ele saiu para caçar com seu servo. E quando esse rei foi caçar com seu servo, os dois estavam ali na floresta, e naquele momento que estavam naquela floresta, houve um problema. No meio da caçada, o cavalo do rei acabou caindo, e esse rei acabou descendo com a sua mão em um local que era afiado, uma pedra afiada. E essa pedra acabou cortando o dedo do rei. Esse rei, naquele momento, ficou chateado, angustiado. O servo desceu do cavalo, com um pedaço de pano da sua roupa, enrolou o dedo do rei, e o rei começou como se fosse esbravejar, reclamar, e o servo dizia para aquele rei: Deus é bom, sempre bom. E aquele rei dizia: como é que você pode declarar que Deus é bom? Que Deus é bom? Eu acabei de perder o meu dedo. Naquele momento eles olharam para um lado e para o outro, e os cavalos foram embora, devido ao susto da queda, o que aconteceu. E os dois tiveram que voltar a pé para o castelo. Como estavam numa floresta, os dois, voltando a pé, de repente ali eles foram surpreendidos por alguns selvagens que viviam naquele local. Os selvagens
olharam a vestimenta dos dois e viram que aquele homem que estava mais bem vestido, reconheceram que ele era o rei. Decidiram pegá-lo, deixaram o servo de lado, pegaram o rei e levaram até a sua tribo. Quando levaram o rei à sua tribo, naquele local, eles decidiram que iriam pegar aquele homem tão importante e iria fazê-lo como sacrifício para os deuses deles. Naquele momento, quando foram sacrificar o rei e olharam para a mão daquele homem, observaram que estava faltando um dedo. Ora, como poderemos oferecer sacrifício aos nossos deuses, um sacrifício imperfeito? Alguém que falta um membro, não podemos fazer isso. Os nossos deuses ficarão revoltados. Foi isso que aqueles selvagens pensaram naquele momento. Mais do que rapidamente, com muita raiva, soltaram aquele rei e mandaram que ele fosse embora. Aquele rei encontrou com o servo dele, olhou bem no rosto daquele rapaz e disse: Deus é bom, sempre bom, porque se não tivesse acontecido isto comigo hoje, eu já não estaria vivo. Sabe, irmão, muitas coisas acontecem na nossa vida e às vezes nós não entendemos. Às vezes nós perdemos coisas nas nossas vidas e não entendemos. Mas coloque isso sempre na sua cabeça. Deus é bom. Deus, ele é muito bom. E esse texto que nós lemos, ele nos traz excelentes lições do quanto Deus é bom. Primeira lição que a gente pode aprender, rapidamente eu quero falar nesse texto. Primeira lição que nós podemos aprender é que as tempestades da vida, elas são inesperadas. As tempestades da vida são inesperadas. Ora, se hoje você tiver a oportunidade de ir até Jerusalém, de poder conhecer todo o território ali da Galileia, você vai ver que ali existe um mar chamado Mar da Galileia. Não é um mar, é um lago gigantesco de água doce. Ele tem aproximadamente 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura. E aquele mar, ele é considerado um dos lagos, mares, seja o que for, mais terríveis do mundo. Por quê? Porque naquele local acontecem tempestades inesperadas. Tempestades que, quando você pensa que está tudo bem, de repente a tempestade ocorre. E é coisa assim de segundos. Por que isso acontece? Por causa da geografia da região. Naquela região, o Mar da Galileia está situado numa depressão profunda. E ele é cercado por montanhas. Montanhas de quase 300 metros de altura. E a maior montanha se localiza ao norte, que é a montanha Hermon. A montanha Hermon, irmãos, ela tem quase 3.000 metros, aquela montanha. E nesses 3.000 metros, se você olhar bem no cume dela, só tem geleiras. E essas geleiras, o vento desce dali, desce frio, se encontra com um vento que está ali embaixo, que não é um vento frio, e nesse encontro de um vento gelado com um vento que não é tão gelado, começa uma briga ali entre eles. E essa briga ocorre bem no Mar da Galileia. Essa briga de ventos vai fazer com que tempestades inesperadas aconteçam ali no Mar da Galileia. Então, até hoje, aqueles que pescam nesse mar, eles dizem que todo cuidado é pouco, porque em segundos pode acontecer, de repente, em poucos momentos, pode acontecer uma tempestade. E foi isso que aconteceu.
Essa primeira lição que a gente aprende é que as tempestades da vida, elas são inesperadas. Como no Mar da Galileia, elas podem acontecer de um modo que nós não esperamos. Ninguém espera uma tempestade. Ela pode acontecer de uma hora para outra. Às vezes, uma pessoa, alguém que é mais ligado com Deus, que é mais, busca mais a Deus, um servo de Deus, às vezes Deus até olha, Deus fala através de sonhos, Deus fala através de profetas, dizendo para aquela pessoa, olha, se prepare, porque os dias que virão não serão dias abençoados, serão dias de luta. Mas Deus não disse se vai ser daqui um dia, daqui uma semana, daqui um ano, não. É um momento inesperado. E os discípulos passaram por isso. Os discípulos passaram por isso com Jesus. E o interessante é que eles seguiram as ordens de Jesus. E mesmo assim, acabaram sendo vítimas de uma tempestade inesperada. Sabe, irmão, sabe o que eu aprendo aqui? Não é porque eu estou com Jesus que não ocorrerá tempestades na minha vida. Ah, Jesus está do meu lado, então nada de ruim vai acontecer. Não é assim que acontece. Jesus pode estar do nosso lado. Jesus pode estar no nosso barco. Nós podemos estar atravessando o mar. Mas mesmo assim corremos o risco de que tempestades venham nos assolar. A própria palavra do Senhor Jesus nos diz, no mundo tereis aflições. Então ninguém está longe dessa realidade. Ninguém pode ficar firmado e dizer, nunca nada de ruim vai acontecer na minha vida. O dia mau um dia pode chegar. E esse dia, quando chegar, a melhor coisa que pode acontecer é nós estarmos do lado de Jesus, perto de Jesus, caminhando com Jesus, porque quando lutarmos, meu irmão, não vai ser você que lutará. Cristo tomará a frente e lutará por você e fará com que você cresça e seja abençoado. Sabe, quando fala em tempestades inesperadas, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi quando quando eu era professor, e foi no momento do intervalo. Eu estava na sala dos professores, a televisão estava ligada, e naquele momento eu vi uma cena, que foi aquela cena das duas torres gêmeas, né? E aqueles aviões colidindo ali com as torres. Quando eu vi aquela cena, veio na minha cabeça que aquilo era um filme. Nem prestei atenção, continuei fazendo o que estava fazendo ali naquele momento. E de repente eu vi alunos se alvoroçando na sala dos professores, e dizendo, meu Deus, como isso aconteceu, como isso ocorreu. E naquele momento eu vi que aquela cena não era cena de filme, aquela cena era uma cena real. Irmão, o país mais rico do mundo, o país mais poderoso do mundo, o país mais centrado, o país mais guardado que existia em todo mundo, parecia que a segurança deles era algo impenetrável. Mas até o país mais poderoso do mundo sofreu uma tempestade, e uma tempestade inesperada. Sabe, irmãos, essas coisas acontecem na nossa vida. Quando eu leio esse texto, eu vejo não somente uma tempestade inesperada que pode ocorrer na nossa vida, mas eu vejo também que as tempestades da vida, elas são inadministráveis. Inadministráveis. Não tem como administrar uma tempestade que acontece na nossa vida. É algo que sai das nossas mãos, é algo que sai do nosso controle. Nós não temos
como segurar. Os discípulos, eles tentaram administrar o problema ali, eles tentaram remar, eles se esforçaram, tentaram usar velas, descer velas, leme e outras coisas mais, mas não conseguiram. Aquele problema era maior do que a capacidade deles. E na vida acontecem essas tempestades. E na maioria das vezes as tempestades são mais fortes do que nós. Essas tempestades acabam sendo maiores do que as nossas forças, do que o nosso raciocínio, do que o nosso modo de viver. E sabe, nestes momentos, nós nos sentimos impotentes para poder administrar qualquer crise, para poder combater esses momentos de angústia. Mas não para por aí. As tempestades que assolam a nossa vida são tempestades também surpreendentes. Irmãos, surpreendentes. O mar da Galileia era a habitação da maioria daqueles discípulos. Aqueles homens, eles conheciam bem aquele mar. Aqueles homens conheciam bem aquele local. Era o ambiente deles, era o ganha-pão deles. A maioria dos discípulos ali que estavam com Jesus eram pescadores. Era o caminho da roça, conheciam bem. Mas o que aconteceu? De repente, aquilo que é comum se torna um gigante indomável na nossa vida. Irmão, vou te dizer uma coisa para você guardar. Muitas vezes, as grandes tempestades da nossa vida não são fatos desconhecidos. São coisas que estão à nossa volta. São coisas que estão perto de nós. Às vezes as tempestades que nos surpreendem nesta vida são coisas que estão no nosso dia a dia. Às vezes é um casamento que está tão feliz e de repente o marido vira a cabeça e o casamento vira um inferno. O casamento está bem e de repente a mulher de uma hora para outra resolve tomar decisões sem mais nem menos. O casamento vira um inferno. É o filho que é uma bênção e de uma hora para outra esse filho começa a ter depressão, entra no caminho das drogas, começa a beber e o negócio fica angustiante. Ou talvez até a própria empresa, você está ali administrando a sua empresa, está indo tudo bem, está indo tudo tranquilo e de repente parece que o negócio não dá mais certo, parece que o negócio não anda e tudo vai de mal a pior. As tempestades da vida são assim. Elas podem ser inesperadas. Elas podem ser tempestades que a gente não consegue administrar. E podem ser tempestades também que muitas vezes nos surpreende. Mas sabe qual é o pior de tudo isso, irmão? O pior é que existem conflitos na nossa vida. E conflitos que nós enfrentamos no meio dessas tempestades. Um dos conflitos que os discípulos e quem sabe cada um de nós possa enfrentar no meio dessa tempestade que você está passando hoje, seria mais ou menos assim, como eu vou conciliar a tempestade com a obediência a Cristo? Como eu consigo conciliar essa tempestade, ligar a tempestade com obedecer a Cristo? Se você for no verso 35, a palavra do Senhor diz assim: E aquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. Irmão, foi ordem de Cristo. Se eles não tivessem obedecido a Cristo, eles não estariam na tempestade. Mas eles estavam na tempestade porque estavam obedecendo a Deus. Cristo deu uma ordem.
E os discípulos pensaram: se ele deu a ordem para entrarmos no barco, vamos entrar, porque a viagem vai ser segura. Ele está conosco no barco. Tudo vai sair bem. Sabe? Você obedeceu a Jesus. Você está buscando a Jesus. Você está na presença de Jesus. E você está enfrentando uma tempestade. Meu Deus, o que é isso, Senhor? Eu oro, eu jejuo, eu te busco, eu tenho feito tudo na casa de Deus, eu tenho ajudado os meus irmãos, eu tenho feito a tua obra. Por que eu estou vivendo nessa tempestade? Por que essa tempestade na minha vida? Uma coisa é a história de Jonas. Lembra da história de Jonas? Jonas, ele enfrentou tempestade porque ele desobedeceu a Deus. Deus mandou que ele fosse para uma cidade e ele foi para outra. Pela desobediência de Jonas, ele enfrentou uma tempestade. Mas aqui os discípulos estão enfrentando uma tempestade não por desobediência. Eles estão enfrentando uma tempestade simplesmente porque obedeceram a Deus. Sabe qual outro conflito que pode vir na nossa cabeça? É mais ou menos assim: como eu vou conciliar a tempestade com a presença de um Deus que está conosco? Não tem lógica. Não tem lógica. Como é que Cristo está aqui do meu lado e tem tempestade na minha vida? Como é que Cristo está perto de mim e tem tempestade na minha vida? Você já ouviu aquela frase ou aquela música que diz assim: com Cristo no barco tudo vai muito, muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, inclusive com tempestade. Irmão. Você acha que porque Cristo está no barco não vai acontecer tempestade, não? O Salmo 23 diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada. Não vai faltar alegria, não vai faltar paz, não vai faltar bênção, não vai faltar mansidão e não vai faltar tribulação. Não vai faltar, irmão. Nada me faltará. Nem o vale da sombra e da morte vai me faltar. E aí? Irmão, cristianismo não é uma redoma de vidro. Cristianismo não é algo que a gente fica ali isolado das tensões do mundo, das coisas que acontecem no mundo. Não, não é não. Entenda uma coisa, meu irmão. Não é porque eu estou numa tempestade que Jesus não está comigo. Não é porque eu estou passando por uma tempestade que Jesus não está do meu lado. Cristo está do nosso lado a todo momento e a todo instante. Sabe? Como a gente vai conciliar? Outro conflito também que a gente pode colocar aqui na nossa cabeça. Como é que a gente vai entender uma tempestade e Jesus dormindo? Como é que a gente vai conciliar isso daí na nossa cabeça? Está tendo uma tempestade na minha vida e Deus está dormindo. Era isso que deixou os discípulos mais agoniados. Jesus estava dormindo.
Como é que alguém pode estar no meio de uma tempestade? Como é que alguém pode estar no meio de uma luta, de uma angústia, de um problema, e eu olho para o lado e digo, só existe uma solução, só existe uma salvação, e a salvação da minha vida é Jesus. Jesus, me salva! E Jesus está dormindo. Jesus está deitado, dormindo. A salvação da tua vida está dormindo. Aí a pergunta deles, dos discípulos, tem mais a ver com censura do que com pedido de ajuda. Mestre, não te importas conosco? Não te importas que nós vamos perecer? Sabe, as ideias de que Deus parece distante, de que Deus parece silencioso, de que Deus está dormindo, isso provoca uma grande tensão no nosso coração. Não é verdade? A luta está batendo, o mar está revolto. O barco está quebrando, o barco vai à deriva. E Deus não fala nada. Deus não responde nada. E quando eu consigo enxergar Jesus no meio da tempestade, Jesus não está de pé preocupado com a minha tempestade. Jesus está dormindo. Irmão, deixa eu explicar uma coisa para você. Jesus, ele passou grande parte do ministério dele dando aulas teóricas para os seus discípulos. Sermão do Monte. Muitas vezes ficava ali no barquinho a multidão e Jesus explicando tudo, falando tudo. Não temas. Não te apavores, eu sou o teu Deus. E deu aquela aula teórica, anos dando aula para os discípulos. Aí de repente Jesus vira e fala, vamos para a prática? Hein? Vamos entrar na prática? E na hora da prática, esqueceram tudo. Tudo que foi aprendido esqueceu. Sabe por que você está passando essa luta? Sabe por que você está passando essa angústia? É a aula prática, irmão. Chegou a hora de Jesus virou para você agora e disse, acabou teoria, você está aprendendo demais, você já ouviu demais. Eu acho engraçado, uma irmã da nossa igreja, que uma vez ela foi pregar, no dia que ela falou isso eu ri muito, mas depois eu fiquei pensando no que ela falou. Gente, essa irmã tem razão. Essa irmã virou e disse o seguinte, ela falou, aqui na igreja a gente aprende tanto, a gente come tanto, que vai chegar o dia que a gente vai explodir de tanto comer. Porque a pessoa que come e não vai para a prática, ela só engorda e um dia explode. O pensamento dela. Naquele momento eu comecei a rir, mas depois eu pensei, gente, essa irmã tem razão. Do que adianta eu só ter teoria, aprendendo, e eu não vou para a prática? Pastor, está doendo, pastor. O negócio está feio, o negócio está terrível, está doendo, pastor. Você está na prática. Deus virou para você e disse, você já aprendeu que eu sou bom? Você já aprendeu que existe salvação no meu nome? Você já aprendeu que através do meu nome enfermidades seriam expulsas? Você já aprendeu tudo isso? Está na hora de viver
a prática. Vamos para a prática. Vamos entrar no barco, no meio do barco, vamos para a tempestade, e lá no meio da tempestade, meu irmão, eu vou cruzar o braço. E você, pelo que aprendeu, vai ter que saber o que fazer. Pastor, mas eu estou me sentindo sozinho, eu estou me sentindo sozinha. Você já viu um professor falar alguma coisa enquanto os seus alunos estão fazendo prova? Enquanto os alunos estão fazendo prova, o professor fica lá na frente de braço cruzado. Às vezes levanta um ou outro, professor, me dá uma ajuda aqui. O professor se vira. Você aprendeu, eu te ensinei o que fazer. Então agora é com você. Você está na prática. Jesus te ensinou. Mas uma coisa deixa eu te dizer. Ele não está respondendo. Ele não está se mexendo. Mas ele não deixa de ficar perto de você. O mar está balançando, o barco está balançando, o vento está balançando, o mar está balançando, mas Jesus não saiu do barco. Jesus está no barco, porque a hora que você precisar, a hora que você não aguentar mais, a hora que você não conseguir mais, aí ele vai levantar e vai mandar tudo acalmar. A coisa tá feia, pastor. É tempestade, é vento. E o único que pode me socorrer está ali, no canto, deitado, dormindo. A tempestade está rolando. E sabe por que a tempestade está rolando? Porque Jesus está dormindo. O vento está ventando. E sabe por que o vento está ventando? Porque Jesus está dormindo. Os discípulos estão morrendo de medo. E por que os discípulos estão morrendo de medo? Porque Jesus está dormindo. Ô, irmão. Eu vejo naquele momento Jesus levantando ali no barco. Eu leio essas partes da Bíblia e eu fico imaginando. Aqui na minha cabeça eu fico imaginando a cena, o que está acontecendo. E muitas vezes eu desenho na minha cabeça toda aquela cena. E eu vejo Jesus acordando. Eu vejo Jesus acordando e como se fosse olhando para os discípulos dizendo assim, vocês não entenderam nada. Vocês não entenderam nada. Eu não falei para vocês, vamos para o outro lado? Se eu falei para vocês que nós vamos para o outro lado, significa o quê? Significa que nós vamos chegar do outro lado. Cristo não volta atrás na sua palavra. Faça sol, faça chuva, faça tempestade, faz vendaval, nós vamos chegar do outro lado. Se Cristo fez uma promessa na tua vida, se Cristo falou contigo, se Cristo falou no teu coração, não interessa tempestade, vendaval, chuva, seja o que for, você vai chegar do outro lado. Vocês não tinham, eu imagino Jesus falando para os discípulos, vocês não tinham que ficar nem desesperados. Vocês tinham que estar dormindo comigo. A tempestade batendo, arrebentando o barco, a gente quase quebrando tudo aqui. Vocês tinham que estar dormindo comigo. Jesus diz, relaxa, meu filho. Acalma. Vocês não aprenderam nada comigo, não? Vocês não aprenderam que eu sou o Senhor de tudo? Que eu sou o dono de tudo? Que eu sou o soberano?
Se eu disse que nós vamos chegar do outro lado, nós vamos chegar do outro lado. Os discípulos se apavoraram, irmão, não com a tempestade, mas eles se apavoraram com a falta de fé que eles tinham. Esse foi o problema. Nós vamos para o outro lado. Mas, pastor, a dor é terrível. A dor está difícil. Irmão, se Deus está no barco, você vai chegar do outro lado. Você só não pode sair de perto dele. Você só não pode sair, deixar o Salvador, o Senhor, fica perto dele, que você vai chegar do outro lado. Mas, pastor, ele está dormindo. Ele está dormindo? Sabe por quê? Porque ele confia em tudo, inclusive nele. Porque ele é Deus. Você entende o que a palavra do Senhor diz? Eu aqui na minha Bíblia, se você vê o título que vem aqui antes do versículo 35, o título está escrito assim, a tempestade se submete a Jesus. Você sabe o que é submissão? Submissão é a gente entender o que é hierarquia. Quem se submete, entende quem está acima dele. E sabe por que ele está embaixo. Porque quem está em cima é mais poderoso. E ele que não tem a força daquele que está em cima, ele vai estar aqui embaixo. Isso é submissão. O vento se submete a ele. Você sabe o vento? O vento que mata muitas pessoas, o vento que derruba muitas casas, o vento que derruba árvores, o vento que afunda navios, o vento que derruba pontes, prédios. Esse vento, quando olha para Cristo, ele diz: ei, ele é mais poderoso do que eu. E quando chega perto de Cristo, o vento faz, sabe o quê? Ele se curva. Porque ele sabe que Cristo é maior do que ele. O mar se submete a ele, irmão. E sabe por que se submete? Porque aquele mar que traz tsunamis, que destrói cidades, faz maremotos, acaba matando milhares e milhares de pessoas. Este mesmo mar, quando chega perto de Cristo, ele para e diz: ele é mais forte do que eu. Ele sabe quem é mais forte. Oh, meu irmão, o mar entende quem é mais forte, o vento entende, o jumento entende, a sarça entende, a figueira entende, os passarinhos entendem, os lírios do campo entendem, a primavera entende, o verão entende, o outono entende, o inverno entende, o sol entende, a lua e as estrelas entendem. E eu e você ainda não entendemos que ele é mais poderoso do que tudo. E todas as tempestades se submetem a ele. Se ele está junto, meu irmão, a morte não pode chegar. Aleluia. A morte não pode chegar. Você pode dar um glória ao Senhor? Dê um glória aí a Deus. Meu irmão, escuta o que eu vou te dizer agora e guarda isso no seu coração. A tempestade não acorda Jesus. A adversidade não acorda Jesus. Mas os filhos dele
acordam Jesus. A voz de um discípulo é mais forte do que o vento, do que o mar e do que as ondas. Eu imagino Jesus levantando, olhando a cena, aqueles homens angustiados, desesperados. E Jesus naquele momento levanta, olha para o mar e diz: mar, ei, quieta, para. E o mar para. Vento, cessa. E o vento cessa. E ele olha para os discípulos e não manda eles calarem a boca. É interessante, né? A tempestade ele cala. O vento ele cala. Mas a gente, ele ensina. Oh, irmãos, Jesus diz hoje, porque vocês estão sem fé? Porque vocês não têm fé? O que está acontecendo com vocês? O que está ocorrendo com vocês? Por que vocês não entendem? Por que vocês não compreendem? Eu já ensinei para vocês. Vocês já sabem de cor e salteado que eu estou acima de tudo, que eu sou soberano, que eu sou eterno, que eu sou poderoso. E eu imagino Jesus acalmando o mar, acalmando o vento e falando com os discípulos. E depois que ele fala, eu penso assim, o olhar de reprovação de Jesus para os discípulos. Mais ou menos assim, ó. A Bíblia não conta, mas eu imagino Jesus com um olhar de reprovação e voltando a dormir novamente. E quando ele volta a dormir, os discípulos estão com os olhos desse tamanho assim, com a mão na boca, dizendo assim: quem é esse homem? Quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é ele? Quem é ele, irmão? Quem é ele, irmãs? Quem é ele, juventude? Quem é ele, adolescente? Quem é ele, mulher? Quem é ele, homem? Você sabe quem ele é? Ele é aquele que apontou o teu destino. E ele está no barco com você. E ele só vai acordar se você fizer o quê? Se você chamá-lo. Você entendeu isso? A tempestade está acontecendo. Não são as suas tempestades que vão acordar Jesus. Não é a água do mar entrando no barco e molhando Cristo que vai acordá-lo. Não é o vento batendo forte e frio, tocando ali na sua pele que vai acordá-lo. O que vai acordar Jesus é a sua voz. Como é que é, pastor? É. E como é que eu faço para minha voz acordar a Jesus? Você só tem que fazer uma coisa, meu irmão. Juntar as duas mãozinhas aqui. Oh, aleluia. Ou em pé, ou ajoelhado, ou deitado, seja como for. Comece a falar com ele. Comece a dizer para ele todas as suas dores. Comece a dizer para ele tudo que você está sentindo. Comece a dizer para ele o aperto que tem no seu coração. Diz para ele que você não aguenta mais. Diz para ele que a tempestade está muito grande e você está sofrendo muito. Fala para ele.
Sabe qual o nome que a gente dá para isso? Oração. É na oração que Deus vai tirar o foco da tempestade. É na sua oração que Deus não vai olhar para o vento. Tudo que está acontecendo em volta dele, ele vai rejeitar. E ele vai ver o que você fala. A sua voz o desperta. A sua voz faz Cristo acordar. Sabe, irmão, às vezes as lutas são importantes na nossa vida. Às vezes essa aula prática tem que acontecer. Lembro-me uma vez uma reportagem de uma praia que tinha, eu acho que era em Aracaju que eu vi, não lembro. Acho que era Aracaju. Tinha uma praia e nessa praia o mar era muito revolto. O mar batia com muita força nas pedras. E o interessante é que aquela praia, ela era cheia. E as pessoas iam na direção daquelas pedras porque o mar, de tanto bater naquelas pedras, quebrava algumas pedras. E a força do mar era tão grande que aquelas pedras elas eram lapidadas, aquelas pedras ficavam pedras coloridas, brilhantes, bonitas. Então muita gente ia para aquela praia para poder pegar uma daquelas pedras e levar para sua casa, para poder colocar na sua casa como ornamentação, para colocar no seu quarto como lembrança, porque a pedra era muito bonita. E aquela pedra ficou daquela forma devido a anos e anos o mar batendo nela, quebrando pedaços e moldando aquela pedra. Havia uma praia ao lado dessa. E essa praia ao lado era vazia. Sabe por quê? Porque o mar ali era calmo. Não tinha ondas. Não tinha nenhum agitar das águas. E as pedras que existiam naquela praia eram pedras feias, pontiagudas, que se alguém chegasse ali podia até se machucar, se cortar. Sabe, irmão, às vezes o mar precisa ser revolto na nossa vida. Às vezes o mar precisa bater forte na nossa vida para a gente poder se tornar algo de valor, se tornar alguém de valor, se tornar pessoas abençoadas, não somente na sociedade, mas diante de Deus. Meu querido irmão, se o mar obedece, se o vento obedece, se tudo obedece, será que não é hora da gente entender que nós temos que começar a crer e também obedecer? Pense nisso. Deus quer o melhor para cada um de nós. Busque a Ele. E na hora da aula prática, Deus irá testá-lo. Mas Deus não estará longe de você. Ore. 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 Que o Senhor vai acordar e vai ouvir o seu pedido. Feche os seus olhos. Querido Deus e eterno Pai, eu quero te pedir, Senhor, pelo meu irmão, pela minha irmã que esta tarde, Senhor, abençoa cada um de uma forma especial. Tu sabes, Senhor, o que o meu irmão, o que a minha irmã, Senhor, estão sofrendo aqui hoje. Mas Tu és o Deus, Senhor, que não nos despreza.
Tu és o Deus que não nos desampara. Tu és o Deus que não nos deixa só. Por isso confiamos em Ti, Senhor. Acreditamos em Ti, no Teu poder, na Sua graça e na Sua majestade. E que no momento de luta, meu Deus, a gente saiba parar de reclamar, murmurar, e que a gente possa começar a glorificar o Teu nome. Abençoa-nos, Senhor, e toma-nos nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Convido você a permanecer com os olhos fechados. E que você possa, com os olhos fechados, para que nada ao seu redor lhe distraia, ouvir a letra desta música. E que ela possa falar ao seu coração e à sua vida, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto, adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recursos. É adorar a Deus quando lhe faltar tudo. Aleluia. Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar? Mudar todos os planos de uma vida, deixar tudo pra lá. Quem nunca cogitou sair de casa, abandonar os sonhos no caminho, como folha seca ao vento sem direção, virar um andarilho. Às vezes as portas se fecham, às vezes as luzes se apagam, às vezes as lágrimas rolam. Não se conhece a vitória. O que fazer? O que fazer? É quando no fundo do poço perguntas ficam sem respostas. É quando a vitória não chega e se conhece a derrota. O que fazer? O que fazer? Te digo, é adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar
sem amigos por perto. É adorar quando não há recursos. É adorar a Deus quando lhe falta tudo. Aleluia, aleluia, Senhor, aleluia, Jesus. Tu estás do nosso lado, Tu estás conosco, Senhor, nos abençoando, por isso confiamos em Ti. Aleluia, Senhor. É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recursos. É adorar a Deus quando lhe falta tudo. Quando te falta tudo. Adora, adora, adora. Adora a Deus, adora a Deus, adora a Deus. Aleluia. Você já conhece o nosso canal do YouTube? Todos os dias um vídeo é postado em nosso canal. Visite as nossas playlists, mensagens que edificam, leitura bíblica diária, congressos, louvores e muito mais. Nosso endereço é IEPBC Brasil. Ah, e não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho, pois dessa forma, cada vez que postarmos um vídeo, você será avisado. E também fique à vontade para deixar o seu comentário. Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Compromisso com Deus e Sua Palavra.